Amém. Amém, irmãos? Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. No título da nossa mensagem de hoje, é um direcionamento para as nossas vidas. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todos vocês sabem que essas palavras estão escritas em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo então nos ajuda a enxergar a batalha espiritual que todos nós estamos inseridos em Cristo Jesus. E aqui em Atos capítulo 4 nós vemos essa batalha espiritual. Até o capítulo 3, a igreja aparentemente está crescendo sem oposição. Os líderes religiosos, eles ainda não sabem como se posicionar em relação àquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Jesus já havia morrido, Jesus havia ressuscitado, mas eles eram descrentes, eles não acreditavam. O próprio Jesus já havia dito isso no Evangelho de João: vocês não creem em minhas palavras, vocês não são minhas ovelhas. Jesus havia ressuscitado, Jesus havia permanecido 40 dias com os seus discípulos na Galileia, e ele enviou seus discípulos a estarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para que fossem suas testemunhas, como nós temos dito, de maneira progressiva, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vimos em Atos capítulo 1 a preparação disso, quando o 12º apóstolo é escolhido. Em Atos capítulo 2 nós vimos um cumprimento dessa promessa em Pentecostes. Em Atos capítulo 3 nós vimos essa promessa se propagando. E agora em Atos capítulo 4, que na verdade em 3 e 4 eles estão conectados. Os organizadores da Bíblia, eles dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, mas isso não estavam nos originais. Então, Atos 3 e 4 eles estão interligados. O que aconteceu em Atos 3? O apóstolo João e o apóstolo Pedro estavam indo orar na hora nona, isso era 3 horas da tarde, eram as respectivas horas de oração dos judeus, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, eram as horas em que oravam no templo, e eles estavam indo como faziam. Então houve uma cura milagrosa, um paralítico de nascença foi curado, e diante disso apresentou-se a oportunidade para que Pedro pregasse mais uma vez, e assim ele o fez corajosamente e fielmente. E diante disso, nós vamos estudar agora no capítulo 4 a perseguição e o posicionamento da igreja cristã diante da perseguição. Daí nós intitulamos a nossa mensagem de hoje: Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo escreve essa frase, o apóstolo Paulo escreve essa frase no final da carta aos Efésios, mostrando para aqueles irmãos em Éfeso qual é a verdadeira batalha espiritual que nós travamos. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, contra hostes espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Não se enganem, não ache por um segundo sequer que Satanás vai dar algum tipo de alívio para você e para mim. Ele está sempre ao derredor, como um predador, esperando uma oportunidade para atacar a sua presa. E eu não sei se vocês já perceberam na natureza como uma das características do predador é justamente isolar a presa para que ela fique mais vulnerável. Isso tem acontecido nos nossos dias. As pessoas têm parado de congregar como deveriam, têm parado de viver como igreja, como aqui vai nos mostrar.
E daí a facilidade com que o inimigo tem encontrado em fazer o seu trabalho na vida delas. O inimigo vem por meio dos seus servos, como está escrito em João 10:10, ele vem para roubar, matar e destruir, e ele tem conseguido isso com muito êxito. Mas cabe a nós, que somos igreja, lutarmos diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Cabe a nós batalharmos em defesa do Evangelho, corajosamente. Essa é a nossa missão. E nós não temos o que temer, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, irmãos, eu queria que você tivesse uma visão, não uma visão destoada das Escrituras, mas uma visão das Escrituras. Ao ler esse livro de Atos, todo esse livro de Atos, você vai perceber que existe uma coisa que a gente não encontra em Atos: murmuração. Você sabia disso? Eu já li todo o livro de Atos algumas vezes, principalmente agora que a gente está fazendo uma exposição nele. Você encontra perseguição, sofrimento, tortura, mortes injustas. Aqui vai ter a morte de Estevão, a morte de Tiago. Você vai encontrar falsos crentes como Ananias e Safira, mas você não encontra murmuração. Perceberam, irmãos, que uma das coisas que mais nos faz viver uma vida sem poder é justamente a murmuração. Porque as dificuldades da vida são oportunidades que temos de nos encher de confiança e poder de Deus. Deveríamos enxergar as provações como oportunidade de revelar ao mundo o poder do nosso Cristo. Mas muitas vezes as provações, elas têm simplesmente demonstrado que o nosso cristianismo não é tão fiel quanto acreditávamos que o fosse. Por isso eu espero que a ministração da manhã de hoje, pelo poder do Espírito Santo, traga mudança nas nossas vidas. Então vamos iniciar capítulo 4 de Atos. Como eu disse a vocês, é uma continuidade do que acontece no capítulo 3. O que foi que aconteceu no capítulo 3? A cura do paralítico e o sermão de Pedro. E diante daquele sermão, muitas pessoas acreditaram. Muitas pessoas acreditaram no que Pedro estava pregando. Mais adiante nós vamos ver que o número que era de 3.000 subiu para 5.000. Então aqui em Atos capítulo 1, Atos 4, versículo 1, nós lemos: falavam eles ainda ao povo. Perceba, olha como a pregação ela é importante. Como é importante que aqueles que são enviados por Deus, separados para serem pregadores da sua santíssima palavra, falem ousadamente. Em uma das cartas que Paulo escreve a Timóteo, se eu não me engano a segunda delas, 2 Timóteo, ele diz: prega a palavra. E ele está dizendo isso no momento em que a oposição estava crescendo e cresceria mais ainda. E ele diz: chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas a nós compete nos pregar a palavra. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, a gente vai pregar para aqueles poucos que querem. Mesmo que as pessoas nos odeiem, depois de um sermão, a mensagem foi dada. E essa é a nossa função: entregar a mensagem. O que vai acontecer após isso não compete a mim e a você. Prega a palavra. Ele não disse planta a igreja. Ele não disse converte pessoas. Ele disse sim para discipular. Aqueles que creem a gente discipula. Mas nós não temos a capacidade de converter as pessoas. Faz isso o Espírito Santo. Por isso eles falavam, aqueles que queriam ouvir uma
oportunidade de pregação e eles aproveitaram. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes. Não se esqueçam, eles estavam na área do templo, numa porta chamada Formosa. Fez-se uma aglomeração naquele lugar e os sacerdotes então foram ver o que estava acontecendo. E eles vieram acompanhados do capitão do templo, ou seja, o chefe da guarda. Os cristãos sempre foram vistos como pessoas perigosas. E os saduceus. E aqui vai aparecer um grupo que aparece pouco nos evangelhos, mas que toma agora o seu lugar de oposição. Os saduceus, irmãos, está apenas ministrar para vocês o contexto histórico do primeiro século na Palestina. A Palestina estava dividida em alguns grupos políticos ou sociais. Então você tinha um grupo chamado de fariseus, que também formavam o Sinédrio. Eles eram líderes religiosos, eles acreditavam no Antigo Testamento todo. Havia esse grupo chamado de saduceus, que também faziam parte da liderança religiosa. Era um grupo mais reduzido, mas era um grupo mais poderoso e rico. Eles não acreditavam no Novo Testamento todo, eles acreditavam apenas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. E eles tinham uma característica que os diferenciava dos fariseus: eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e eles não acreditavam em anjos. Por isso que esse grupo vai perguntar a Jesus, olha aquela famosa pergunta de que se uma mulher se casar com o irmão, e como havia a lei chamada levirato, se uma mulher se casasse com um homem e não tivesse filhos com esse morresse, o irmão mais novo deveria tomá-la como esposa e suscitar um filho para o seu irmão falecido. E eles usam esse aspecto da lei para dizer: vem cá, essa mulher se casou com 7 e lá no céu vai ser esposa de quem? E Jesus olha para esse grupo de saduceus que não acreditavam na ressurreição e dizem: vocês erram porque vocês nem creem nas Escrituras e nem no poder de Deus. Vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu não existe isso de marido e mulher. Nós seremos como os anjos. Então, aqui esse grupo de saduceus, que era um grupo menor, mas era um grupo mais poderoso. Normalmente o sumo sacerdote vinha desse grupo. Eles eram mais ricos e mais poderosos do que os fariseus. Eles agora aparecem aqui. Existiam também naquela época os chamados zelotes, que eram pessoas que se levantavam contra o domínio de Roma. E tudo isso formava aquele povo da Palestina, província romana da Palestina. Versículo 2: ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então eles chegam, percebam, os sacerdotes, que na sua grande maioria eram fariseus, o capitão do templo, pessoas armadas, e os saduceus, que formavam a elite religiosa. Eles estão cheios de raiva e inveja daqueles homens pobres e letrados, fedendo ao peixe lá da Galileia, que estavam agora pregando ousadamente no território deles. Pelo menos eles pensavam assim, que era Jerusalém, mais especificamente o templo. Ressentidos por ensinarem eles o povo. Então não é sempre assim. Se você for perceber hoje em dia nas igrejas evangélicas, as pessoas não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Elas são capazes às vezes de falar alguns versículos, balbuciarem algumas coisas, mas não têm uma compreensão acerca das verdades que nos foram dadas, para que as entendêssemos e praticássemos. Perceba que quando Jesus é questionado sobre o maior dos mandamentos, ele diz:
Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força. Está escrito no Antigo Testamento, mas Jesus acrescenta, e de todo o seu entendimento. E por que esse acréscimo? Se você pegar 1 de Coríntios, você vai entender. O apóstolo Paulo diz, olha, quando a lei de Moisés é pregada até hoje, o véu está posto, ou seja, quando um véu está posto aos nossos olhos, a gente não consegue ver o que está diante de nós. Mas quando eles creem em Cristo, o véu é removido. Quando Cristo vem, Ele então nos apresenta a verdade de maneira clara e compreensível. Então podemos agora amar e adorar a Deus também com o nosso entendimento. Falamos de coisas que conhecemos, falamos daquilo que compreendemos pelo Espírito Santo. Então aqui ele diz, ressentidos por ensinarem, eles estavam ensinando. Aqui não é um ambiente de seminário teológico, eles estão ensinando na igreja, eles estão ensinando na rua, eles estão ensinando nas casas, porque o propósito da pregação do Evangelho é o ensino para a prática. Como alguém pode praticar aquilo que ele não sabe, aquilo que ele não conhece? Nós vamos ver nesse livro de Atos mais adiante, se Deus permitir, um eunuco, um homem que tinha inteligência do ponto de vista humano, porque ele era ministro de finanças. Mas ele está lendo o livro de Isaías e ele não está entendendo uma só palavra. Mas ele é inteligente do ponto de vista humano, mas ele não está entendendo. E aí vem Filipe e diz, você compreende o que estás lendo? Mas como eu posso entender se ninguém me ensina nada? Ressentidos por ensinarem eles o povo, a ignorância religiosa, irmãos, é um trunfo na mão dos falsos mestres. Os falsos mestres gostam de cristãos que não conhecem a Bíblia, porque aqueles que não conhecem a Bíblia não podem descobri-los. Tudo o que eles dizem é aceito. Um cristão com a Bíblia na mão e com o Espírito Santo no seu coração, ele nunca será enganado. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem. Perceba, ensinavam e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Como é que essa ressurreição acontece? Pedro já nos ensinou 2 vezes, só até aqui em Atos. 2 vezes ele já falou isso. Em Atos 2, arrependei-vos, sejam batizados. Em Atos 3 ele diz, arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos. É assim que nós recebemos a ressurreição dentre os mortos. Todo aquele que se arrepende e crê em Cristo já passou da morte para a vida. Então ele continua. Versículo 3, e os prenderam. Eles fizeram o quê? Prenderam. Mas eles não estão fazendo nada de errado. Tudo que eles fizeram foi curar uma pessoa. E desde quando curar uma pessoa é crime? Se você for crente, é. Prenderam-nos, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha que coisa. Irmãos, eu acho interessante quando a gente pensa um pouco. Que horas eles foram para o templo? 3 horas da tarde. Irmão, significa que esse sermão demorou um bocadinho. Porque dizer que já era tarde é porque está por volta de 6 horas. 6 horas era quando começava a noite. Hoje em dia, se um sermão passar de 50 minutos, 1 hora, é um absurdo. Naquela época, meu filho, um sermão podia durar dias. Não é um dia inteiro, não, dias. Jesus ficou pregando 3 dias antes da multiplicação de pão e peixes. Mas nós somos cheios de ocupações, não é Martas. Martos, cuidado.
Recolhemos ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Eles estão presos, mas o povo está crendo. E olha que coisa linda, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses anos depois desse acontecimento. Nessa época aqui, Paulo ainda era um fariseu que odiava os crentes. Mas anos depois ele vai dizer: se as minhas cadeias redundam em coragem para que as pessoas preguem mais ousadamente, glória a Deus por isso. Quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso. Também como esses apóstolos, injustamente. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Subindo o número de homens a quase 5.000. Aí eles param de contar. Essa é a última contagem. 3.000, primeiro dia, agora quase 5.000. E depois eles param de contar. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. A elite religiosa se reuniu com o sumo sacerdote Anás, o seu sogro Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Só gente importante. Não tinha um crente aqui. Porque Deus escolhe os que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Eles estão reunidos e, pondo-se perante eles, os arguíram. Com que poder? Com que poder? Qual é o título da nossa mensagem? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Com que poder e em nome de quem fizestes isto? Eles já sabiam a resposta. Tudo que eles queriam era uma oportunidade para ameaçarem aqueles homens e para, de alguma forma, tentar impedir o que não poderia ser impedido de forma alguma, pois a vontade de Deus jamais será frustrada. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro estava cheio de quê? De dinheiro? Orgulho? Avareza? Pedro estava cheio de quê? Do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, é o mesmo Pedro que ficou com medo, viu? Dias antes tinha ficado com medo, na presença desses homens. E olha que ele não estava nem pessoalmente. Jesus estava preso e Pedro estava do lado de fora, só assistindo o julgamento de Jesus assim mesmo. E ele negou Jesus 3 vezes. Agora Pedro está cheio do Espírito Santo e ele está aqui, o que vier veio. Rapaz, que diferença, né? A mesma pessoa em comportamento totalmente diferente. Quem é que faz isso? Deus. Oh, Deus poderoso, viu, esse Deus da Bíblia. E todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, está todo mundo lá, para ameaçar, para botar medo. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder, em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, por que não foi João? Por que foi Pedro? Porque Pedro era o portador da palavra. Assim como, por exemplo, quando Barnabé e Paulo partem na viagem missionária, na primeira, quem era o pregador? Paulo. Mas Barnabé é o líder da viagem missionária. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Deus separa pessoas para fazerem aquilo que Ele quer que essas pessoas façam. Não é um jogo de poder a igreja. Não é um jogo onde as pessoas procuram ser destacadas. Muito pelo contrário. Normalmente aqueles que têm mais o Espírito Santo são aqueles que gostam de ficar anônimos. No dia seguinte reuniram-se. Então Pedro, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro agora era uma pedra. Pedro não era mais um Simão flexível. Ele era uma pedra que estava alicerçada na rocha. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo, olha que coisa, autoridade do povo. Pedro reconhece que eles são autoridades.
Não há nenhum espírito de rebelião em um cristão. Autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Nazareno, irmãos, isso era meio que uma facada no coração deles. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E olha que quem disse isso foi um apóstolo, Natanael. Imagine esses religiosos preconceituosos enxergar o Messias como aquele Jesus da região da Galileia, que era onde ficava Nazaré. Vocês também são seguidores do Galileu, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado este perante vós. Olha que coisa! Só por falar isso, irmãos, ele já podia morrer. Mas ele não temia mais a morte. Você acha que isso era para Paulo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Não, é para todo cristão, irmão. E aqui eles pregam ousadamente porque eles estão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: a este Jesus, que é uma pedra rejeitada por vocês, a este Jesus, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Uma pedra angular é a pedra de base para uma construção, como fundamento. Jesus, ele se torna a pedra angular. Por isso que nós lemos que ninguém pode colocar outro fundamento senão a Jesus Cristo e este crucificado. E agora, irmãos, está aqui um resumo da nossa fé. Um resumo pelo qual muitos cristãos antes de nós deram a sua própria vida por acreditarem nessa frase que eu vou ler para vocês. Por isso tenho toda reverência. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome, nenhum outro. Não adianta clamar por Paulo, não adianta clamar por Pedro, não adianta clamar por Maria, não adianta clamar por ninguém. Em nenhum outro nome há salvação. É por isso que os cristãos são odiados até hoje, porque a fé cristã, irmãos, é uma fé exclusivista. Se você é cristão, você sabe que todas as demais religiões do mundo são falsas. É isso mesmo. Agora você imagine chegando na Índia, onde a religião oficial é o hinduísmo, aonde se tem não milhares, mas milhões de deuses. Milhões de deuses. E você chega lá e diz: todos esses deuses aí não existem. São fruto da criação humana. Eu quero apresentar a vocês o único e verdadeiro Deus. O que você acha que vai acontecer? Por que você acha que tantos cristãos foram mártires nesses lugares? Imagine você chegar numa China imperialista, numa Coreia do Norte. Imagine você chegar num país dominado pela mariolatria e dizer que Maria não tem poder para interceder por você. Imagine o ódio que você vai receber. Então venha cá, quer dizer, vamos imaginar que um de vocês é chamado a um programa de auditório. Eu não sei, eu assisto muito pouco televisão. Mas vamos imaginar que você está num programa famoso, com esses apresentadores famosos.
O irmão José conseguiu agendar para vocês no final de semana entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você vai estar presente no programa de Silvio Santos, nem sei se ele tem programa ainda. No Domingão do Faustão e no Luciano Huck. Pelo menos é o que eu me lembro até agora. E aí você vai estar lá. E aí os três fazem a mesma pergunta. Vem cá, quer dizer que quem não crê em Jesus vai para o inferno? O que você diria? Você está dizendo isso aqui agora, meu filho. Quero ver lá. Os camaramente filmando. Um pessoal do islamismo, outro pessoal de religiões africanas, outro pessoal de outra religião, um representante do judaísmo lá. E aí vem cá, quer dizer que você que é um cristão aqui, você está dizendo que todo esse pessoal aí que é gente boa, que tem um monte de ONG, de ação social, disso, daquilo, tá todo mundo indo para o inferno, inclusive aquele ali que vendeu tudo para os pobres, para dar aos pobres, inclusive aquele dali que tem uma ONG que sustenta milhares de cachorrinhos carentes. Você está dizendo que esses homens maravilhosos... Olha, eu vou fazer uma pergunta para você, seu crente sem vergonha. Sem vergonha sou eu, viu? Quer dizer que você está dizendo que o nosso representante brasileiro do espiritismo, famoso no mundo inteiro, Chico Xavier, que morreu, você está me dizendo que ele está no inferno agora? Estou. E aí, o que você acha que vai acontecer com uma pessoa que faz isso? Você acha que ela vai ser amada? Talvez ela seja processada. Ser cristão é isso, irmão. Nada menos que isso. É ser cristão. Mas normalmente a gente diz assim, não sei, né? Vai que no último momento ele creu. Vai! É sério? É sério que você está me dizendo isso? Mas nós temos o exemplo do ladrão da cruz. É mesmo? E você está dizendo que o ladrão da cruz é igual a esse povo? O ladrão da cruz confessou Jesus como Senhor e isso foi público. Esses homens não fizeram nada disso. Cuidado. Falsas esperanças, elas vão levar a gente a um verdadeiro desespero. Eu vi recentemente, eu sempre lembro do irmão José, não por causa do rico, mas por causa de Lázaro. E eu vi um filmezinho, ele está em espanhol, no YouTube. É um filme que ele narra, né, essa questão, Lucas 16, do rico e Lázaro. Como tantas pessoas acreditam, né, que o rico está no céu, não, ele está no inferno. Imagine as pessoas que foram para o enterro daquele rico. Fulano é uma pessoa tão boa. Ele amava seus irmãos, viu? Imagine, do inferno ele orou pelos irmãos. Mas se você ama só os que te amam, que recompensa você terá? Nenhuma. É por isso que eu vejo gente na igreja e irmão assim, mas eu amo minha família, eu faço tudo pela minha família. É mesmo, meu filho? Então você é um ímpio. Não, pastor, então você está dizendo que eu não tenho que amar minha família? Não, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você tem que amar todos, até os seus inimigos. Eu estou dizendo que você tem que entender que você tem uma nova família. Que é a família daqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. Se você não entender isso, você não é crente. Não sou eu que estou dizendo isso, não. O que disse isso foi Jesus. Ele disse isso diante dos seus familiares. E parece que hoje em dia, né, isso virou uma loucura. Onde você vê igrejas evangélicas que tem escrito assim, né, igreja tal, uma igreja para você trazer toda a sua família. É um clube agora, onde você leva a sua família para poder se divertir, tomar um banho de piscina, só. É isso que é igreja agora? Não, meu filho, igreja é um lugar onde você vai aprender 3 coisas. Eu vou até
mandar pintar em algum lugar aí, pedir para pintar em algum lugar aí. Renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus. O pessoal já disse que eu falo muito isso. Eu já acho que eu falo pouco. Tem que falar mais. E cristão é isso. Cristianismo é renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. E então viver a vida que Cristo tem para nós, que é uma vida maravilhosa. Estou dizendo para você que a vida cristã é uma vida triste, uma vida deprimente. Não. Nós ficamos tristes e algumas vezes depressivos por conta da nossa carnalidade, não por conta da nossa espiritualidade. Mais uma vez eu vou repetir o versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há, não existe, não procure, você não vai achar. Não procure salvação em nenhum outro nome. Nosso amado irmão, o apóstolo João, já havia dito no seu Evangelho, no capítulo 6, esse mesmo Pedro dizendo: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E agora, com toda certeza, Pedro olha para aqueles religiosos: não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, diante somente desse versículo, a gente tem muitos outros, mas diante somente desse versículo, nós percebemos como a fé cristã, por que a fé cristã ela foi perseguida durante 2000 anos, e porque até hoje uma pessoa que tem a ousadia de pregar essa verdade vai ser perseguida. Porque a fé cristã, eu vou repetir de novo isso, ela é radicalmente exclusivista. Se naquele momento aqui, se nesse momento aqui, os cristãos dissessem: não, Jesus é apenas mais um Deus, e a gente vai botar no Olimpo. Olimpo era onde ficavam os deuses gregos. Estava tudo tranquilo. Mas o problema é que Jesus destrói todos os outros deuses, porque eles não existem. Esse é o problema que faz com que os cristãos sejam perseguidos. Se você ama qualquer pessoa, se você coloca qualquer coisa acima do seu amor por Cristo, eu vou dizer com todas as letras: você é um idólatra. Tem pessoas que idolatram filhos, outros idolatram maridos, esposas, outros idolatram netos, outros idolatram times de futebol, outros idolatram partidos políticos, visões políticas, outros idolatram a si mesmos. Mas todos esses que eu falei muitas vezes usam uma roupagem cristã, mas são idólatras. Quem já leu 1 de João, você sabe como aquele livro termina? Filhinhos, fugi ou guardai-vos dos ídolos. E João diz isso. Se você presta atenção na carta, parece que essa frasezinha pequena está fora do contexto. Mas ele está dizendo: olha, diante de tudo isso que eu falei, porque 1 de João é uma prova de cristianismo, é uma prova se a nossa conversão foi sincera ou não. Ele diz: cuidado, por mais cristão que você seja, o seu coração, o meu coração é uma fábrica de ídolos. E aquele que está em pé hoje, cuidado para não idolatrar algo amanhã. Quem está falando isso é uma pessoa que já idolatrou seu filho. Meu filho hoje faz 3 anos de idade. É o mais velho. Eu não era cristão quando eu tive ele. E quando ele nasceu eu idolatrei ele. Eu nem sabia o que era idolatrar nessa época. Não dormia. Eu ficava botando o dedo no nariz para você estar respirando. Tudo era para ele. Eu ficava com medo de ele ter um refluxo e morrer. E eu ficava com medo de tudo. Por quê? Porque ele se tornou um ídolo para mim. E uma das coisas mais difíceis que a fé cristã me ensinou foi que eu não posso colocar ninguém acima de Cristo. Nem os meus filhos.
Porque em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Jesus. Esse é o ponto central da nossa fé, irmãos. E tem sido esquecido. Você é capaz de passar por milhares de igrejas, ouvindo centenas de sermões, sem nunca ouvir falar que Jesus é o seu Salvador. Não, irmãos, vamos pegar as pedras de Davi para destruir nossos gigantes. Você vai ser um vencedor. O referencial é Jesus. É a fé nele que nos salva. Versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João. O que é intrepidez? Ousadia. Irmãos, quando você vai pregar o Evangelho, você não tem vergonha. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito tímida. Que antes da minha conversão eu tinha medo de falar em público. Agora eu tenho o contrário. É difícil eu calar quando eu falo de Jesus. Mas eu continuo sendo uma pessoa tímida no meu círculo social. Quem me conhece sabe disso. Mas enquanto a gente fala pelo Espírito, nós temos intrepidez. Porque aquilo que falamos não vem de nós, vem do Senhor. E naquilo que vem do Senhor, a gente não se envergonha. É por isso que muitas vezes a gente fala coisas duras de se ouvir. Quem já leu João 6? Quando Jesus pregou, o pessoal disse o quê? Quem pode ouvir essas coisas? É duro ouvir essas coisas. E se elas são verdades, o que a gente pode fazer? Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles não tinham frequentado o seminário teológico da época, eles não tinham terceiro grau. E aí, como é isso? Eles aprenderam com a fonte, irmão. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, eu fico maravilhado. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admirados. Não significa que eles não conheciam a palavra de Deus, eles conheciam melhor do que aqueles que estavam julgando. Eles não tinham, era uma cultura inútil que o mundo quer que a gente tenha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu errar alguma conjugação verbal, isso vai impedir que você entenda o que eu estou lhe falando? Se eu, na minha pregação, eu repetir determinadas palavras muitas vezes, que normalmente os oradores tenham cuidado para não fazer isso, vai impedir que você compreenda o que eu estou falando? A preocupação do pregador evangélico, irmãos, não é falar bonito, é falar a verdade. Mas hoje em dia parece que o povo quer aqueles que falam bonito, não quer aqueles que falam a verdade. E você viu a pregação ali? Fulano errou o verbo. Oh, rapaz, fulano errou. Fulano disse que a capital da Bahia é Feira de Santana, a capital da Bahia é Salvador. Isso vai mudar alguma coisa? Meu filho, se você não sabe falar Massachusetts, eu também não sei. Isso vai mudar alguma coisa? Se você acha que os Estados Unidos, a capital é Nova York, e você não sabe que é Washington DC, isso vai mudar alguma coisa? Mas o mundo quer que a gente tenha essa cultura. Para isso daqui, essa cultura é o que Paulo dizia, é esterco. Eu não quero ter essa cultura. Eu quero conhecer a palavra. Eu quero conhecer o Deus da palavra. Eu não quero ser conhecido como um homem culto. Eu quero ser conhecido como um homem fiel. É isso que a gente vê aqui. Eles eram iletrados, eles eram pessoas que não tinham a cultura que aqueles fariseus tinham, mas eles eram homens cheios do Espírito Santo. Que eram tudo que esses fariseus nunca tiveram nem nunca terão. Eles reconheceram
reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Oh meu Deus, como eu queria isso! Já pensou? Alguém olhar para você e diz: rapaz, você esteve com Jesus. Não é possível, você está diferente. Você se encontrou com alguém que mudou a sua vida. Maria Madalena se encontrou com Jesus. Imagine uma pessoa que viu Maria Madalena antes de se encontrar com Jesus, 7 demônios. Imagine uma mulher com 7 demônios. Depois de se encontrar com Jesus, não pode ser a mesma mulher. Não. O que foi que aconteceu com você, Maria Madalena? Eu encontrei Jesus. Ou melhor, ele me encontrou. O perdido era ele, não era ele. Será que as pessoas podem dizer que Jesus nos encontrou, irmão? Será que alguém pode dizer que a gente tem estado com Jesus? Ah, pastor, mas não dá para estar com Jesus hoje, porque Jesus está no céu. É mesmo? Você já ouviu falar nesse livro? Você já ouviu falar no Espírito de Cristo? Está nesse livro? Ele tem que estar em você. Ele tem que estar em mim. Senão tudo aquilo que a gente está fazendo aqui é inútil. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Olha que coisa tremenda. Vendo com eles o homem que fora curado. E quantas pessoas hoje são curadas diariamente? Não de enfermidades que a medicina que evoluiu pode curar e tratar, mas são curados do pecado que a medicina não tem remédio para ele. São curados de uma vida de vício, de uma vida de egoísmo, de egocentrismo, de avareza. É por isso, irmãos, que uma das maiores armas do evangelismo é o testemunho de alguém que foi evangelizado. Mas quando foi evangelizado, a vida dele mudou completamente. Ele vivia prostrado e agora ele anda. Nada tinham a dizer em contrário. O que pode se dizer contra a verdade, senão a favor dela? E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Você sabia que nesse exato momento existe uma reunião entre os demônios? E com esse tema, tem algum cristão de verdade aqui? Eu espero que tenha. E se você é um cristão de verdade, o seu nome está escrito no livro da vida lá no céu, e o seu nome está escrito na lista dos demônios. E rapaz, que nada, eu não posso deixar aquela ovelha ali não, rapaz. Aquela ovelha faz outras ovelhas. Não, rapaz, tu faz alguma coisa para ele parar. Já botei ele para engordar, mas mesmo assim ele está pregando mais ousadamente. Ah, rapaz, botei chikungunya, botei zika vírus nele. Botei o tal do Covid e esse miserável prega. Botei ele para trabalhar, coisa que ele nunca tinha feito antes. E até o trabalho ele prega. Rapaz, tu fazer alguma coisa. Existe uma reunião agora dos demônios, falando a respeito do seu nome. Independentemente se você é um homem ou uma mulher aqui, mas se você é cristão, existe uma reunião que está tratando o seu nome. O que eu vou fazer com essa pessoa? Porque se a gente não fizer nada, vai converter o prédio, vai converter o bairro, vai converter a rua. Está um negócio nessa igreja, rapaz, que eles estão empregados nos bairros agora, que loucura! Estou indo agora todo de Vista Alegre. Vista Alegre era nosso, agora o evangelho está chegando lá, que absurdo! E daqui a pouco eu vou chegar em Itapuã. Eles já estão agora com a Faria da Pomba. O pessoal não tem limite.
vocês, é verdade? Eu e você dormimos, alguns mais, outros menos. Eu e você comemos, bebemos, mas os nossos inimigos espirituais não fazem nada disso. Você já imaginou, irmãos? Acordar de noite, abrir o olho e ver o demônio olhando para você infeliz. O olho com você. Já pensou? Você acorda crente, não acorda? E vendo que eles eram homens, e mandando sair o sinédrio, consultava entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? O que faremos? A gente tentou, rapaz, comprar esse povo pela política, tentou comprar pelo dinheiro, a gente tentou apunhalar esse povo pelas costas, e o povo continua pregando. Que é isso? Por mais que Satanás seja a mais sagaz de todas as criaturas que o Senhor Deus criou, ele nunca foi e nunca será como Deus. E quem habita no cristão é o próprio Deus. Percebeu? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Não podemos negar. Esses homens vivem vidas diferentes. Eu já tentei provocar ele. Eu já tentei fazer com que ele traísse o Jesus dele. Não foi isso que fizeram tantas vezes com José do Egito? A mulher de Potifar, os seus próprios irmãos. Tudo isso com o propósito de endurecer o coração daquele homem que anos mais tarde viria a ter o poder e que usaria esse poder para fazer o bem. Ele perdoou os seus irmãos e ajudou a sua família. Fazia parte do propósito de Deus. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou maldição em bênção. Foi o que José disse. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los. Quem aqui já foi ameaçado? Eu já fui. Ameacemos-los para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Meu irmão, você sempre vai receber ameaça. Eu já ouvi de várias pessoas próximas e não tão próximas: se você continuar esse negócio vai passar fome. Se você continuar fazendo isso, vão lhe matar, viu? Meu filho, eu vou fazer o quê? A gente vai sempre ser ameaçado. Agora a gente está passando, por uma aparente tranquilidade, pelo menos aparente, porque tem um monte de gente já dizendo que está vindo a segunda onda, Então, quando a gente abriu a igreja em plena pandemia, muitas pessoas ameaçaram. Algumas pessoas ameaçaram até denunciar. Denunciar aquele pastor. Teve uma vez um irmão que estava pregando, ele viu um carro de polícia passar e ele disse: se a polícia entrar aqui, eu digo que o pastor é ele. Eu só estava pregando. Ele me forçou. Nós passamos isso durante quase 6 meses. Aí eu fico imaginando assim. Eu tenho certeza que vocês são pessoas inteligentes, amém? Pela fé. Pela fé, é isso mesmo. De repente, no período de campanha política, a Covid caiu. Não foi? Que milagre! E agora ela está crescendo de novo porque a eleição acabou. Rapaz, esses crentes estão com pacto com Deus, será? Eu sei quem é o Deus deles. É o Deus desse século. Perceba, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ameaça nem sempre é direta. Às vezes é uma ameaça indireta. E nós precisamos ser firmes
dos nossos princípios inabaláveis. A nossa fé precisa ser firmada na verdade, e nós precisamos estar dispostos a passar por qualquer coisa que seja necessário passar, por conta daquilo que nós acreditamos. Muitas pessoas que falam do livro de John Bunyan, do Peregrino, tem muitas pessoas que elogiam John Bunyan, mas tem muitas pessoas que jamais fariam o que ele fez. Ele ficou 12 anos na prisão, sendo que ele tinha a oportunidade de sair da prisão qualquer hora que ele assinasse um termo circunstanciado dizendo: eu não vou mais pregar o Evangelho publicamente. Ele disse: ó, se eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é pregar, porque Deus me chamou para isso. E ele ficou 12 anos preso. E tem um monte de gente que fala dele, que fala do bonito exemplo dele, mas que jamais fariam isso. Ah não, se o governador mandou a gente calar a boca, eu vou calar. Todo o respeito que a gente tem pelas autoridades, governador, prefeito, presidente, não são eles que vão dizer quando eu falo e quando eu me calo. Ameacemos-los, é isso que a gente sofre todos os dias. Para não mais falarem no nome a quem quer que seja. Eles não querem que a gente fale de Jesus, irmãos. E eles vão usar qualquer tipo de ameaça. Ameaça financeira, ameaça física. Versículo 18: chamaram ele de volta, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Olha como eles são específicos: não fale, não ensine no nome de Jesus. Eles eram os líderes. Qual é a postura dos evangélicos de hoje? Não, tem que obedecer. Ficar quieto, em casa, embaixo do colchão. De preferência, se você tiver condição, banheira de álcool em gel, com aquele respiradorzinho, né, lá dentro. Máscaras, máscara, luva, touca, pantufa. Como é o nome daquilo? Bota aqui em cima. Avental, óculos. Tem gente que bota até aquele óculos, né? Tem também o pessoal capacete. Pode o que você quiser, meu filho. Agora só não deixe de vestir a armadura de Deus. Essa não pode. Essa é mais importante. Versículo 19: mas Pedro e João, olha que coisa linda, entretanto, contudo, todavia, porém, mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus. Aí eu pergunto a vocês: vai ouvir o homem ou vai ouvir a Deus? Pastor, eu vim dizer para o senhor que eu não vim mais na igreja por enquanto, porque a minha esposa disse que se eu continuar frequentando a igreja, ela vai sair de casa, porque eu sou um Covid ambulante. E é assim, você só pode pegar Covid na igreja, você sabia disso, né? Porque você não pega Covid em supermercado, você não pega Covid em banco. Principalmente se você estiver indo receber o benefício, não pega, viu? Você não pega Covid contando dinheiro, não pega. Você não pega Covid em farmácia. Você não pega Covid em lugar nenhum. Só pega Covid, boate também não pega. Não pega. Você só pega Covid aonde? Na igreja. E se for evangélico, e se for verdadeiro evangelho. Nada falso evangelho não pega, porque eles são gente boa.
Então, quando a gente observa isso, irmãos, a gente percebe claramente o cumprimento dessa verdade nos nossos dias. E tem muitas pessoas que não enxergam isso. Repita para você mesmo: julgai se é justo diante de Deus. Diante de Deus. Ouvir a vocês antes do que Deus. Aí eu vou falar uma coisa muito dura de se ouvir. Vocês estão preparados? 1 Coríntios 7. E se o marido quiser se separar da mulher crente? E aí? E se a esposa incrédula quiser se separar do marido crente? E se o patrão incrédulo quiser demitir o funcionário crente? Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Você achou que quando Jesus disse que o caminho era estreito, ele estava brincando? Você achou que quando Jesus disse em João 16 que o mundo nos odiaria, ele estava exagerando? Olha, irmãos, por mais que o Covid tenha suas peculiaridades, se você estudar a história da humanidade, a humanidade já teve muitas outras pestes, viroses, que mataram até mais que o Covid. Não sei se vocês já ouviram falar da peste negra na Idade Média, que matou 1/3 da população europeia. Você sabia disso? 1/3. Mais de 30% da população. A peste atingiu a Inglaterra na época de John Bunyan. Houve uma epidemia de cólera na Inglaterra na época de Spurgeon. E Spurgeon era conhecido por ser uma pessoa que tinha muitas enfermidades, ou seja, grupo de risco. Spurgeon, a igreja vai ficar fechada? De jeito nenhum. Tem que ficar aberta. O povo precisa se alimentar da verdade. Se uma pessoa está às portas da morte, o que é que ele precisa? De vida e vida eterna. Ainda que a sua vida aqui na terra termine. E tem mais, como igreja temos uma obrigação de ajudar essas pessoas espiritualmente e fisicamente, porque nós não tememos a morte. Tem muitas pessoas que acham bonitinha a história de um pastor, se eu não me engano, um pastor britânico, um pastor inglês, que quando o Titanic estava afundando, ele deu seu colete salva-vidas para que outro jovem que não cria em Cristo se salvasse, e ele mesmo morreu. E ao que tudo indica, conta-se que esse jovem, ao chegar nos Estados Unidos, se converteu, deu seu testemunho, falando desse pastor. Sim, tem muita gente que fala disso e acha lindo. Sim, você daria o seu? Você daria o seu colete? Você que está com medo de ficar com medo do Covid? Você daria o seu colete para quem? Se alguém espirrasse aqui hoje, graças a Deus ninguém tem sinusite aqui. Eu tenho. Às vezes eu tenho vontade de espirrar, mas às vezes eu tive vontade de espirrar aqui. Mas eu pensei em Romanos 14. Diz para que não se escandalizem. Eu engoli o espirro. Faz mal, irmão, mas eu fiz isso. Porque o pai dos irmãos, né? Irmãos, ou você crê na vida eterna e vive a vida eterna, você nunca terá. Em Marcos 8, o Senhor Jesus, de maneira literal, diz: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá.
todo aquele que entregá-la por amor a mim e ao Evangelho, achará. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso, irmãos, deixar de falar daquilo que a gente lê na Bíblia, daquilo que a gente vê Deus fazer. Essa pessoa que está pregando para vocês pegou o Covid e eu aqui, todos vocês sabem. Tive o meu pulmão comprometido, precisei ficar internado. Por pouco não fui entubado. E aí, pastor, você faria tudo de novo? Eu acho que eu pregaria mais. Então, irmãos, a gente precisa entender que o cristianismo é algo que se vive, não é algo apenas que se fala. O cristianismo é provado quando a gente está doente, o cristianismo é provado quando a gente tem problemas financeiros, o cristianismo é provado quando a gente tem problemas emocionais e pessoais. Nosso cristianismo está sendo provado o tempo todo. Pois nós, versículo 20, não podemos deixar, nós não podemos, a gente não consegue, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É por isso que quando uma pessoa fica muito tempo afastada de Cristo, a gente desconfia se essa conversão foi sincera. E eu falo isso com todo o coração. Depois ameaçando-os mais ainda. E aí depois foi o que aconteceu. Eles foram fiéis, eles falaram a verdade. É isso aí, o negócio é por aqui. E aí o pessoal creu em Cristo. O pessoal disse: não, agora a gente está com você, Pedro e João, é nós. Foi isso que aconteceu? Não, meu filho, a ameaça aumentou. Mas a graça superabundou. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Olha que coisa! Eles queriam fazer alguma coisa, mas a providência divina não deixou. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. E vocês sabem que ele era paralítico de nascença. 40 anos. O povo estava maravilhado. Eles não tinham como castigar ele. Providência de Deus. E aqui a gente vai encontrar uma das partes mais lindas desse livro. A oração da igreja. Amém? Tem uma igreja aqui? Espero que sim. Uma vez soltos. E aí, se você fosse solto, deixa eu lhe dizer, você está solto. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Ó vocês, essa história é de vocês, amém? Hoje de manhã vocês foram soltos do colchão. Muitos estavam presos. Tá vendo, minha irmã? 5 horas da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, foi solto do colchão. Algumas 8h30 da manhã. Depois. O pastor, será? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Rapaz, esses discípulos, Lucas, esse apóstolo, vai assustar o povo. Se falar o que está acontecendo, o que está perseguindo, vai assustar? Não, pai, não tem que contar, tem que contar sim. Todo mundo tem que saber que ser cristão é um grupo de risco. Ser cristão é um grupo de risco. Ser cristão de verdade
num evangelho falso que cresce a passos largos, é grupo de risco. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: olha que coisa, irmãos, quando um cristão ele é provado, quando um cristão passa por um processo de tentação, quando um cristão passa por um processo de temor, o que ele faz? Ele ora. Ele ora. Eu espero que algum dia a gente aprenda que falar com Deus é mais eficiente do que falar com homens. Eu acho até interessante, eu acho que em alguns momentos é até necessário que a gente possa dividir com os nossos irmãos os nossos problemas, amém? Não estou dizendo nada contra isso, mas, irmãos, você vai dividir os seus problemas com os irmãos antes de dividir com Deus? É por isso que eu tento ensinar há 10 anos, nos lugares que eu vou, que antes de qualquer coisa, o que a gente tem que fazer? Tem gente, inclusive, que faz as coisas na igreja sem nem falar comigo. Depois eu fico só sabendo. Por quê? Que nada, se a gente for falar do pastor, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o quê? Então vou logo adiantar. Você pode se ver lutando contra Deus. Usando a frase de John Bunyan, a gente pode fazer muita coisa depois de orar, mas a gente não pode fazer nada antes de orar. Deus, a situação é essa, Pai, o que a gente tem que fazer? Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: olha que coisa, unânimes, eles estavam juntos nesse propósito. Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles conheciam o Deus que criam, é o Deus que criou os céus e a terra. Não era um Deus, o local, como se acreditava naquela época, e até hoje algumas religiões defendem isso. Não era um Deus limitado, mas é o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas e que é ilimitado no seu poder. Tu que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Olha que coisa linda. Deus fala por meio dos seus servos. Por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é aqui? Jesus. Eles estão dizendo: Jesus, o que aconteceu com o Senhor está acontecendo com a gente, como o Senhor havia dito. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Onde é que eles estão, irmãos? Jerusalém. E o Evangelho era preciso chegar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Daqui para o capítulo 28 a gente aprende, amém? Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, os dois mais poderosos da região. Herodes, o rei, tetrarca ali da Galileia, Pôncio Pilatos, o governador romano da província da Palestina, com os gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deixa eu te dizer, tudo que aconteceu com você em 2020 foi a mão de Deus. Você sabia disso? Rapaz, até aquele negócio que eu perdi, pois é, você precisava. Mas e aquilo que aconteceu comigo? Naquela enfermidade, naquela perseguição?
Deus, meu filho, tentando ver se faz de você mais crente. Amém? Eu vi uma fé dessa. Nem Israel. E agora, Senhor? E agora, Senhor? Olha para as suas ameaças. Ó, eu e você orando assim, que legal, né? Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez. Olha a palavra se repetindo. No versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João. E agora aqui a palavra se repete no mesmo versículo. Ajuda que os teus servos anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles não pedem dinheiro para comprar a igreja. Eles não pedem dinheiro para fazer missões. Não. Eles pedem intrepidez para anunciar a palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Que oração, irmãos, que nos constante. Como Deus vai curar se ninguém quer ficar doente? Como Deus vai operar sinais e prodígios se ninguém quer passar por problemas? Por exemplo, um dos sinais foi justamente, minhas filhas estavam assistindo comigo hoje de manhã, o filme de Atos. Logo depois, Pedro vai ser preso, né? Pedro e João vão ser presos mais adiante, e Deus vai enviar anjos para que eles saiam da prisão. Você não quer ser preso? Como é que vai ter um sinal e prodígio na sua vida? Sinais, prodígios e curas, irmãos, são para aqueles que estão dispostos a viver uma vida de cruz. Renunciaram, tomaram a sua cruz, seguem Jesus. Essas pessoas usufruem disso daqui até hoje, isso não cessou. O que aparentemente tem diminuído são as pessoas que renunciaram a tudo, tomaram a sua cruz e seguem a Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha, irmãos, eu fico esperando o dia que isso vai acontecer com a gente. Eu acho que Deus ainda não fez isso até hoje por causa do telhado. Que não aguentaria. Não está tremendo e a terra e já está caindo coisa aqui, né? Mas é maravilhoso acreditar como Deus responde uma oração sincera e fiel. De pessoas que não têm nada nessa vida a não ser Cristo. Que coisa linda. Isso independe de você ter emprego ou não, ter dinheiro ou não. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, de novo a palavra, irmãos. E eu acho que Lucas não é um bom escritor, porque ele fica repetindo a mesma palavra 3 vezes no mesmo capítulo. Será que ele não pode usar um sinônimo? Você acha que ele está preocupado com isso? Você acha que a preocupação de Lucas é escrever bonito? Ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha se isso acontecesse com a gente hoje. Salvador ia ficar pequeno. Mas olha que coisa, irmãos. Quando acontece de estarmos cheios do Espírito Santo, acontece isso aqui também, no versículo 32. Da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Ó, um era o coração e a alma. Um era o coração. O coração fala de vontade. Uma era a alma fala de pensamento.
Eles tinham uma só vontade, glorificar a Cristo. Eles tinham um só pensamento: pregar o Evangelho de Cristo. Não era o coração, não era a alma. Todos estavam dispostos à mesma coisa. Como é perigoso homens assim. O mundo não gosta deles. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Essa grafite não é minha grafite. Essa grafite está na minha mão para a glória de Deus. Se Deus quiser glorificar a si mesmo com essa grafite na mão de outra pessoa, que assim o seja. Essa é a visão deles. Ninguém tinha nada como se fosse seu. O nome disso é mordomia cristã. Nós entendemos que somos apenas mordomos. Antes que você diga que essa doutrina é alguma novidade, ela já existia na época de Jó. O primeiro livro escrito da Bíblia, de ordem, cronologicamente falando. Nu eu nasci, e nu eu morrerei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, tem que uma pessoa que tem essa consciência vai acreditar que tem alguma coisa que é sua. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Mas eles foram ameaçados. Mas a ameaça só deu o quê? Mais coragem. Porque eles estavam cheios do poder do Senhor. Testemunhavam a ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Isso não é lindo, irmãos? Abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Pessoas começaram a se desapegar das coisas materiais, porque o amor ao dinheiro continua sendo a raiz de todos os males. Triste isso. Você sabia, irmãos, que a maior parte das desavenças entre pessoas, inclusive cristãs, que se dizem cristãs, são causas materiais? Você sabia disso? É triste, né? Mas é verdade. Por exemplo, se você disser para o seu cônjuge, marido ou mulher, se disser para o seu cônjuge que você vai para a igreja 2 dias por semana, talvez ele fique chateado. Se você disser para o seu cônjuge que você é dizimista, ele pede a separação. Ó, e ainda vai, mas dá dinheiro? Isso que eu digo, a parte mais difícil de se converter no ser humano é o bolso. Vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso eu acho lindo, irmão. E eu vim entender isso anos depois, de ler várias vezes. Aos pés dos apóstolos não é nada ritualístico aqui. Mas na verdade é uma demonstração clara de que o dinheiro para eles não é importante. O dinheiro não estava na cabeça e nem no coração deles, estava nos pés. Eles depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Às vezes, irmãos, a pessoa chega e diz: pastor, eu queria muito deixar um valor para que fizesse uma reforma geral na igreja e
a igreja ficasse mais bonita. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se o dinheiro for colocado naquele gasofilaço ali, e tiver irmãos e irmãs passando necessidade no nosso meio, como existe, eu não ligo se está descascando, se a placa está rasgada. A placa foi rasgada há alguns meses. Igreja é feita de vidas, de almas imortais, e não de pau e pedra. Eu não ligo se o microfone, esse microfone que eu estou pregando para vocês é da China, sabia? Comprei pelo site chinês. Alguma ideia? Você vê esse negocinho aqui, ó. Enquanto tem microfones caríssimos, esse daqui foi nem R$100. Eu não ligo para isso. Aquela caixa de som está na igreja desde que ela começou. Já foi consertado não sei quantas vezes. O cabo de som direto falha. Não que a gente não se preocupe, irmãos, em fazer o melhor para Deus, não me entenda mal. Mas o melhor para Deus é apacentar os seus cordeiros. Essa ideia de cuidar das coisas materiais mais do que as coisas imateriais é diabólico. Por isso que a gente vê aqui, se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E eu sou pastor há 10 anos, e há 10 anos existem pessoas no meio da nossa congregação que diariamente têm necessidade. Então cuidado. Se você quer uma igreja bonita e bem estruturada para que você possa se sentir bem e convidar os outros para virem, eu acho que aqui não é o seu lugar. Agora, se você quer um lugar onde se prega a verdade e busque vivê-la, aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo. Versículo 36, a importância de bons exemplos. José, ó você, meu filho. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Parece com o nosso José, não parece? Acho que eu vou chamar ele de Barnabé agora. Que quer dizer filho da exortação, ou filho da consolação, como queiram. Levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo. E eu acho interessante você entender essa escrita de Lucas. Lucas disse que Barnabé, ele era o quê? Levita, natural de Chipre, amém? Vocês sabiam que pela lei o levita não podia ter posses? O levita, a sua porção era o Senhor. Provavelmente esse campo ele recebeu como dote com casamento com a sua esposa. Ele era casado, isso aqui é dito. Era dele e dela. Como que tivesse um campo. Como se tivesse um campo. Como se tivesse. Eles chegaram isso em comum acordo. Por que isso é tão importante, irmãos? Talvez você diga, pastor, qual a importância disso? Porque daqui a pouco a gente vai ver um outro casal que se une para fazer o mal. Como se tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Que coisa linda. Isso é poder de Deus. Olha, irmãos, é poder de Deus quando alguém se desapega das coisas materiais em prol do avanço do reino de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus, irmãos, quando a gente se desapega das coisas materiais. Quando a gente aprende a se desapegar do nosso egoísmo. Eu queria que os irmãos preparassem a ceia. A gente já vai cear. Aqueles que estiverem preparados para cear, os irmãos vão passar. Você pode pegar.
Olha, irmãos, hoje é dia 22 de novembro de 2020. Eu falei com vocês, eu não falo muito, mas hoje pela manhã eu falei com vocês do meu filho mais velho. Ele tem o mesmo nome que eu, Nizam. Desde que começou a pandemia começou quando? Março, não foi? Desde março eu não o vejo. Isso significa que eu não o amo? Não. Isso significa que eu amo tanto a ele, a ponto de renunciar o meu egoísmo de querer estar perto dele, entendendo que do jeito que está, ele está melhor. Será que algum de nós aqui pode ter esse amor? Nós somos pessoas tão egoístas que até o nosso amor é egoísta. E a gente precisa repensar isso ainda mais na ceia. O que a gente está vendo sendo distribuído é o corpo e o sangue de Jesus, amém? E você faz parte do corpo para poder se alimentar do sangue? Você está disposto a abrir mão das coisas que você mais ama para o nome de Jesus ser glorificado? Quantas pessoas eu já ouvi: eu não consigo ficar longe de fulano, eu não consigo passar 2 dias sem ver ficando, eu não consigo, eu também não conseguia. Aí eu fui aprendendo que Deus cuida muito melhor do que eu. Eu nunca estive longe dele, porque todos os dias eu oro por ele. Estou dizendo isso, irmãos, porque infelizmente muitas pessoas que estão aqui idolatram familiares, sem nem perceber. Muitas pessoas que estão aqui no nosso meio hoje, eu não estou falando subjetivamente não, estou falando objetivamente. Analise cada um a si mesmo. Muitas pessoas que estão no nosso meio hoje preocupam-se muito mais com os seus, carnalmente falando, do que com a glória de Cristo. E aí, irmãos, eu posso te garantir que se você continuar vivendo essa vida medíocre, você nunca vai experimentar do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir para vocês um versículo que talvez todos vocês saibam de cor. Embora muitos de nós talvez nunca tenhamos praticado. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de quase todo o vosso coração. 90% do seu coração? 99%? Todo. E qual de nós faz isso? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a repensar a nossa vida. A palavra arrependimento, ela traz esse significado etimológico. Obrigado, filho. Repensar. Isso é arrepender-se. Eu não posso valorizar coisas mais do que pessoas. Eu não posso me preocupar mais com uma vida que tem fim, que é minha vida terrena, do que com minha vida eterna. Obrigado. Que vem depois. Porque eu fechei os meus olhos aqui, eu não posso fazer isso. Isso é insensatez. Teve um homem que fez isso. Jesus conta uma parábola de um homem que constrói o celeiro por causa de uma grande colheita, e Jesus diz: louco! Essa palavra louco quer dizer insensato. Ainda hoje pedirei a tua alma. E o que preparou? Para quem será?
a gente tem que refletir. Esse é o momento da reflexão. A palavra foi pregada, como há 2.000 anos atrás Pedro pregou diante daquela multidão. E a gente precisa pensar. Como Pedro falou para aquela multidão, o que temos que fazer? Perguntou a multidão, e Pedro disse: arrependam-se. Pensem na vida de vocês mais uma vez e vejam as coisas que estão sendo feitas de forma errada e não as façam novamente. É importante, irmãos. O poder de Cristo está acessível a todos os cristãos. Mas infelizmente nem todos os cristãos usufruem desse poder. Por se preocuparem mais com as coisas terrenas do que com as espirituais. Que essa triste história não seja a sua história e nem a minha história. Mas que possamos ter o mesmo espírito que compeliu essas pessoas a fazer essa oração e viver desse modo, comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, nós ficamos constrangidos quando a Tua verdade revela as sujidades que ainda impregnam a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos preocupar menos com as coisas terrenas e mais com as celestiais, porque estas são eternas. Ajuda-nos, ó Pai, a amarmos uns aos outros com o mesmo amor que o Senhor ama o Filho, que o Filho te ama. Pois foi assim que o Senhor Jesus disse que seríamos conhecidos pelo amor.